Crespo saiu do São Paulo e várias reflexões precisam ser feitas depois da divulgação dessa notícia. Tentarei fazê-las aqui no vídeo já contando com o seu like, que é bem importante. Primeira coisa. Segunda coisa, não se inscreveu ainda no canal, peço aquela ajuda, dá essa moral aí, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ponto número 1. Depois de instituída essa nova regra que estipula o limite de demissões de treinadores do futebol brasileiro, tudo virou comum acordo, é a sensação que passa, né? Então, sempre tem ali aquela história de que as duas partes e tal concordaram, você não configura uma demissão partido do clube, né? Você não configura na dinâmica, no papel, e fica por isso mesmo, você tenta não estourar esse limite e tal, muita gente ficou com essa impressão. A saída do Crespo se dá na véspera de um jogo do Campeonato Brasileiro e um jogo importante para um São Paulo que ainda não se livrou matematicamente da ameaça de rebaixamento. Tudo chama muito atenção, tudo é estranho, porque assim, se você perguntar para o torcedor do São Paulo, para o jornalista que cobre o São Paulo no dia a dia, você está surpreso com a saída do Crespo? Ninguém vai dizer que está. Não é uma surpresa, o time não reage, o time não vem bem, a gente tem que falar disso mais para frente do vídeo. Por que o São Paulo não reage? Por que com outros treinadores o São Paulo também não reagia? Isso é mais pro fim do vídeo. Então, nem assim, surpresa não foi. Mas caramba, você tem a lista dos relacionados divulgada pro jogo. Quem fez essa lista? O Crespo, óbvio. Você tem um treinamento marcado para as 4h30 da tarde. E um pouco antes disso você anuncia a demissão. Então, não é surpreendente a decisão, mas a data em que ela foi tomada, a maneira como ela foi tomada. E aí eu levanto 3 possibilidades aqui, 3 hipóteses para que isso tenha acontecido na tarde dessa quarta-feira, véspera de um jogo. Hipótese número 1. Lembra do início do vídeo? Não tem mais demissão, é tudo como um acordo? Pode ser que há alguns dias São Paulo e Crespo estivessem tendo tratativas para essa ruptura. E aí tem uma multa contratual do salário do contrato do Crespo, algo da casa dos $700 mil, é uma multa elevada. Pode ser que ao longo dos últimos dias, diretoria e Crespo tenham conversado bastante, repetidas vezes, para achar o melhor caminho de resolver essa questão, né? Uma parte cedendo um pouquinho, outra cedendo dali. É uma possibilidade, porque você tem um alto valor envolvido, você tem toda uma comissão técnica de profissionais que vieram com o Crespo da Argentina. Então, se você está partindo por uma decisão de comum acordo, né, talvez você tenha levado algum tempo, algumas horas, alguns dias para poder colocar tudo alinhadinho e comunicar a decisão. Essa é uma hipótese. Hipótese número 2. Clássico contra o Corinthians no fim de semana. O Muricy Ramalho disse em várias entrevistas recentes, inclusive numa entrevista dada ao último lance da TNT Esportes, que ele era contra a demissão do Crespo e tal, não era favorável à interrupção do trabalho, mas pode ser que a pressão acumulada ela tenha chegado nesse limite, né? Olha, é semana de clássico, deu para segurar, passou o feriado, todo mundo, os conselheiros viajaram, descansaram, fizeram seus churrasquinhos, mas os grupos de WhatsApp estavam bombando, todo mundo naquela pressão, segurou, chegou na quarta-feira, não deu mais. Pode ser, né? Aquela busca por algo novo na semana de um clássico tão importante. Hipótese 2, não descartaria. Hipótese 3, que me parece muito provável. A decisão talvez já estivesse tomada, costurada ou não com o Crespo, e na quarta-feira o São Paulo chegou a um nome para substituí-lo. E ainda não anunciou. Fez a demissão, espera passar um pouquinho para anunciar esse novo nome. É também uma possibilidade. Aliás, eu acho bem provável. Acho que o São Paulo, faltando 2 meses para terminar o campeonato, numa situação aguda, onde ele tem um risco de rebaixamento. Tem gente que sonha com vaga de Libertadores, sim, porque matematicamente não é uma viagem. Eu acho que é uma viagem pensar nisso hoje com a bola que o time está jogando. Mas matematicamente não é, ainda mais com a possibilidade do G6 virar G9. Mas a briga é contra o rebaixamento. Você mandar uma comissão técnica embora e passar alguns dias, algumas semanas, sem uma nova filosofia, um novo comandante, eu acho que a diretoria do São Paulo, ainda mais tendo um cara com a experiência do Muricy, não correria esse risco. Vejamos, né? As próximas horas vão ser decisivas. Eu estou gravando o vídeo na noite de quarta-feira. Talvez, quando você esteja vendo aí na quinta, na sexta, enfim, o novo nome já tenha sido divulgado, né? E o espaço entre o anúncio da demissão e a chegada do novo nome oficialmente não tenha sido tão grande. Vejamos. Mas o ponto principal do vídeo nem é esse.
Eu acho que essa saída do Crespo, mais uma, de um São Paulo que se acostumou a trocar muito, virou uma máquina de moer treinadores, ela traz de novo, eu acho que nem é nova essa discussão, talvez até já tenha sido feita, já tenha sido proposta, e eu quero de novo trazer o debate aqui. Eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, ele mostra como a instabilidade institucional dinamita, prejudica qualquer trabalho. Porque o Crespo não conseguiu fazer o time do São Paulo reagir, ok? Esse é o diagnóstico do trabalho do Crespo no Brasileiro. São Paulo tem um pouco de paz com o título paulista, sai do jejum, levanta a taça em cima de um rival importante. Ali se esperava o São Paulo leve, porque era assim, era muito baque. Não só dos anos sem título, mas de um brasileiro que escapou dos dedos com o Diniz na virada de 20 para 21 e tal. Mas o time de novo entra num marasmo, o time de novo entra com as suas dificuldades habituais, um time com peças que não produzem, que não performam bem, e o Crespo não acha soluções para isso, para elevar coletivo e individualmente o nível desse time e tal. Só que assim, não é novo. Isso não aconteceu só com o Crespo. Outros treinadores também passaram por isso. E eu acho que a gente pode se mirar em alguns outros exemplos do futebol brasileiro de equipes que estão na mesma divisão do São Paulo, mas que não têm as mesmas condições competitivas que o São Paulo e que performam muito melhor. Eu acho que o Fortaleza é um bom exemplo. Por quê? Por que eu faço essa ligação de um ponto para o outro? Não é só pela semelhança dos dois serem tricolores, né? Não é só por essa coincidência, não é isso. O Rogério Ceni está sendo ligado à sucessão do Crespo. Talvez, repito, quando você esteja vendo o vídeo, eu gravei logo em cima da saída do Crespo, o Ceni já tem até sido anunciado no São Paulo, não sei. O Rogério Ceni no Fortaleza fez um excelente trabalho, superou todas as expectativas, conquistou troféus, num clube com menos orçamento e menos estrutura. Aliás, na passagem do Rogério, o Fortaleza começou a passar por um processo de melhoria da sua estrutura, dos seus campos de treinamento, das condições de trabalho, por uma gestão muito responsável, muito consciente daquilo que podia fazer, dos passos que podia dar e com paz política, que é importante, coisa que o São Paulo não tem há muito tempo, desde a pernada que o Juvenal Juvencio deu no estatuto do clube. De lá para cá o São Paulo não teve mais paz no seu ambiente, né? nas suas internas. O Rogério Ceni sai. Vem o Vojvoda para uma nova era, tô falando da saída definitiva, né? Porque teve a ida para o Cruzeiro e tal, que aliás eu quero até também trazer aqui pro vídeo, a passagem curta do Rogério pelo Cruzeiro, que acho que tem um pouco a ver com o que tem acontecido com o São Paulo. O Vojvoda chegou agora, o argentino, como uma grande aposta, uma incógnita para muita gente e tal, e o Fortaleza tem de novo conseguido ótimos resultados, uma campanha muito sólida, brigando para chegar à Libertadores, ficando nas primeiras posições, ganhando de adversários de alto nível, eliminando o próprio São Paulo de um mata-mata de Copa do Brasil, e com a mesma realidade financeira da época do Rogério Ceni, um orçamento menor, um elenco mais enxuto, menos badalado, menos estrelado. Mas acho que a grande diferença está no ambiente, na estrutura, no nível de cobrança, no nível de entendimento do que cada equipe pode alcançar. Eu acho que sem paz institucional, sem um comando, e acho que o Muricy tem tentado dar ao departamento de futebol algo que o São Paulo não tem há muito tempo, mas ele não vai conseguir de uma hora para outra. O São Paulo carrega com ele problemas de vários anos, de várias gestões, problemas estruturais e que vão impactando na mentalidade de quem está no dia a dia no departamento de futebol. Quando os recados que vêm de cima não são os melhores, quem está embaixo não vai reagir da melhor maneira. Então eu acho que o grande problema do São Paulo é esse. E o Muricy talvez consiga, daqui a algum tempo, corrigir. Porque se isso não acontecer, o São Paulo vai continuar sendo refém dos seus próprios erros. O São Paulo vai continuar com jogadores que vão e passam pelo São Paulo, né? E passam sem deixar nenhum legado, sem marcar nenhuma história, enfim. Eu acho, inclusive, quando eu falo da questão institucional, das lacunas institucionais que o São Paulo tem, de comando, principalmente, de liderança, de uma organização maior. Assim, os episódios recentes de empresários de jogadores indo para o microfone dizendo que com o Crespo eles não trabalham, eles não ficam, eles precisam jogar, eles têm que ser titulares, aí o Crespo é demitido logo em seguida, eu acho que isso passa um péssimo recado, um terrível recado. Quando você não tem a sua situação financeira estruturada, você precisa ser refém de empresários
e dá muito peso à palavra deles, a palavra que vem de fora impacta a ponto de você não seguir com a comissão técnica, se essa de fato for a razão, dá a entender que foi um dos motivos. Muita gente pode pensar assim, não é verdade? É uma infeliz coincidência. Então você tem uma equação que é terrível. Quando saiu a demissão do Crespo, antes de gravar o vídeo, eu iniciei esse debate, traçando esse paralelo entre São Paulo e Fortaleza, no Twitter. E aí, um comentário que veio para mim foi o seguinte: mas poxa, tem que ver o outro lado desse exemplo que você deu, do Ceni e do Vojvoda no Fortaleza. O Ceni, quando foi pro Cruzeiro, com um elenco caro, não produziu. E aí eu fiz o contraponto, fiz a tréplica. Disse, olha, é o seguinte, fiz a réplica. É o seguinte, eu acho que esse ponto da passagem do Rogério Ceni pelo Cruzeiro reforça a minha visão do problema. Porque o Cruzeiro tinha seríssimos problemas como entidade, problemas financeiros. O Cruzeiro está sendo feita uma investigação rigorosa, existe uma suspeita de que crimes foram cometidos contra a instituição. Então você pode ter o elenco mais caro do mundo, mais experiente do mundo, e nesse ambiente as coisas não vão rolar. E o Rogério Ceni não conseguiu, com esse quadro, fazer alguma coisa. E aí ele volta para o Fortaleza e traz resultados muito rápidos, né? Porque com o Zé Ricardo o Fortaleza tinha baixado muito de desempenho, e quando o Rogério Ceni volta por uma casa não tão luxuosa, mas muito bem organizadinha, onde tudo funciona, onde tudo está no lugar, o resultado vem. Então acho que essa é a grande preocupação para o torcedor do São Paulo. Vai vir o Rogério Ceni, pode vir qualquer outro treinador, com a situação de momento, com a situação política, com a situação financeira, com a maneira como o clube hoje está estruturado, com as influências nem sempre muito positivas que vêm internas e externas, vai ficar muito difícil alguma coisa de positiva acontecer. A gente vê aquele São Paulo vitorioso do início dos anos 2000 voltar. O Muricy foi contratado para isso, mas ele não tem varinha de condão. Os problemas do São Paulo não vão se resolver simplesmente num passe de mágica, trocando um treinador por outro. Acho que o que eu estou dizendo, para quem é São Paulino, São Paulina, é até meio óbvio, porque a gente sabe que o buraco do tricolor é bem mais embaixo. De novo, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa nos comentários o que você achou da saída do Crespo. Vai mudar para melhor? Não vai mudar para melhor? Quero tua opinião sempre aqui, é muito legal ter essa interação com você. Valeu!